Durante a Primeira Guerra Mundial, Charles Herd e outros estudantes da Bíblia viram como um ato anti-neutralidade o presidente da Sociedade Torre de Vigia, Joseph Rutherford, ser indiferente à compra de títulos de guerra. De acordo com o jornal The New York Times, de 29 de abril de 1918, ali diz sobre essa atitude. Rutherford, o presidente, disse que a compra de títulos não era uma questão religiosa e que a IBSA não se opunha à compra de títulos da liberdade pelos membros. Quando a gente vai pesquisar esse nome, Charles Herd, no site jw.org, nós encontramos apenas uma referência. E ali diz o seguinte, que esse homem ele era um ex-peregrino que iniciou o chamado movimento Firme, que afetou classes em todo o oeste do Canadá, e muitas congregações ficando divididas pela metade em números. Alguns dissidentes formaram seus próprios grupos locais e atacaram abertamente a Sociedade Torre de Vigia, acusando falsamente que fora abandonada por Jeová. Pobrezinha da Torre de Vigia, né? Sempre sendo a vítima. Mas o que o site JW não conta a respeito de Charles Herd e o seu movimento Firmes é que o movimento se chamava Permaneçam Firmes, ou Stand Fast. E mais tarde, o nome mudou para Associação dos Estudantes da Bíblia Intransigentes, porque eles consideravam compra de títulos de guerra contrário às Escrituras e também contrário aos ensinos pacifistas de Charles Taze Russell. Esse movimento se localizou em Portland, no Oregon, e deu-se em 1º de dezembro de 1918. Então esse grupo se separou da Torre de Vigia, encabeçado pelo Charles Herd, justamente porque eles consideravam-se intransigentes ou firmes, agarrados aos princípios bíblicos e aos ensinos de Russell. O fato de Rutherford simplesmente dizer que não era problema as pessoas da Torre de Vigia comprar títulos de guerra não afetava a sua neutralidade. E esses irmãos disseram, opa, como assim? Isso afeta sim. Então nós vamos sair do meio deles. É interessante notar que, de acordo com informações na internet sobre esse grupo, em 1918 havia uma família específica e vários amigos que tinham se recusado a participar na guerra, na Primeira Guerra Mundial. E os seus vizinhos ergueram um grande monumento de concreto pintado de amarelo e escreveram em letras pretas os nomes dos objetores de consciência com a palavra preguiçosos entre eles. Então, as pessoas viam esses objetores de consciência como preguiçosos, não querendo participar da guerra. E esse grupo foi mais intransigente, mais firme aos ensinos de Cristo do que os estudantes da Bíblia que estavam do lado de Rutherford. Isso a Torre de Vigia não conta. A associação Stand Fast publicou Old Corn Gems, ou Antigas Joias do Milho, baseado em Josué capítulo 5, versículos 10 a 12. Essa publicação continha principalmente trechos das antigas torres de vigias que pareciam ter relações com as questões envolvidas, né? Então, eles publicavam artigos que Russell tinha escrito antes a respeito da neutralidade nessa publicação criada por eles, a Old Corn Gems. E eles também organizaram convenções por todos os Estados Unidos. No entanto, estranhamente, esse grupo, Permaneçam Firmes, eles aceitaram o 7º volume, O Mistério Consumado, como sendo a obra póstuma de Russell. Eles sentiam que a colheita havia terminado, que as organizações eram relativamente irrelevantes e que estavam organizados simplesmente para ajudar uns aos outros e aprender sobre os ensinamentos do pastor Russell. Para eles, o fim estava ali, às portas, especialmente de acordo com as coisas que dizia o Mistério Consumado. Na verdade, esse movimento Permaneçam Firmes, que surgiu lá em 1918, eles
consideravam que a Torre de Vigia, até a primavera de 1918, ainda estava tendo as bênçãos de Jeová. E depois disso, ela transigiu. Por isso, eles se separaram. Só que a oposição deles ao testemunho público foi o principal motivo pelo qual eles foram um dos primeiros grupos a se desintegrar. Dos 1.200 adeptos originais, em 1919, no noroeste e também perto de Wisconsin, esse movimento acabou desaparecendo, mas não antes de ter uma divisão e surgir um outro, o chamado a Sociedade Voz de Elias. Por que eles se separaram? Porque o grupo Permaneçam Firme, ou Stand Fast, não eram de pregar, porque eles imaginavam que eles estavam tão no fim, que a destruição em breve estaria ocorrendo, conforme dizia o Mistério Consumado, né, pregando especialmente para 1918. E não foi o que aconteceu. Então esse grupo deixou de existir e um outro grupo surgiu deles, com a necessidade de pregar as boas novas da Bíblia, independente de quando viria o fim. E esse grupo era chamado a Sociedade Voz de Elias. Em 1923, John A. Henderson e C.D. McCrae, junto com quase 300 membros dos estudantes da Bíblia Stand Fast, organizaram a Sociedade Voz de Elias para um grande trabalho de reagrupamento e evangelização. Publicaram um periódico mensal chamado Voz de Elias, por isso o nome do grupo, né? E inúmeros folhetos, tornando-se um dos grupos mais proeminentes e também adeptos ao mistério consumado. Sim, a separação dos adeptos da Torre de Vigia entre aqueles que apoiavam o 7º volume e aqueles que o rejeitavam foi encarada pelos estudantes da Bíblia firmes como a separação da classe de Elias e da classe de Eliseu, do pequeno rebanho e da grande companhia. Eles diziam: o mistério consumado não ensinava claramente que era a carruagem que separaria as duas classes e que a classe de Elias a usaria para ascender aos céus? E não é o centro da controvérsia na igreja, bem como o objeto de ataque dos poderes mundanos? Mas eles não sabiam, né, que em 10 anos após o lançamento do Mistério Consumado, boa parte desse livro perderia importância, a parte que fora escrito por George Fisher. E poucos anos depois, de 1927, Rutherford lançaria 2 livros para substituir de vez o chamado 7º volume e obra póstuma do pastor Russell. Esses remanescentes do grupo Permaneçam Firmes, chamado Sociedade Voz de Elias, sentiam-se chamados para derrotar a Babilônia. Bem antes das Testemunhas de Jeová, eles já recusavam-se a saudar a bandeira, a comprar títulos de liberdade, né, os títulos de guerra, ou contribuir para a Cruz Vermelha. Esse grupo também acabou desaparecendo. Mas que dizer de Paul Samuel Johnson, aquele que teve um grande embate com Rutherford e que fez estripulias lá em Londres, estão lembrados? Qual foi o grupo dele e o que aconteceu? Paul Samuel Johnson seguiu outro caminho diferente dos 4 diretores. Ele fundou o chamado Layman's Home Missionary Movement, ou Movimento Missionário da Casa do Leigo. Um dos nomes que eram usados pelo pastor Russell e a IBSA, só que não foi incorporado legalmente. Então, em dezembro de 1918, Johnson publicou a revista chamada A Verdade Presente e Arauto do Reino de Cristo. Já em 1920, ele publicou o Arauto da Epifania, mais tarde mudando o nome para The Bible Standard and Herald of Christ's Epiphany, ou seja, o padrão da Bíblia e arauto da Epifania de Cristo. Para Johnson, Russell ele era o mensageiro da parousia, da presença de Cristo. E ele, Johnson, era o mensageiro da Epifania, da vinda de Cristo, da manifestação física de Jesus. Johnson
escreveu 15 volumes de estudo das escrituras da Epifania, bem parecido com o formato dos livros de Russell, sendo 2 desses volumes acrescentados após a sua morte em 1950. Ele havia se arrependido, pelo menos é o que tinha aparecido, para os 4 diretores, daquelas alegações de que ele era o administrador da parábola de Jesus. Mas depois que eles romperam com a Sociedade Torre de Vigia, Johnson criava atritos, não apenas com Rutherford, mas também com os 4 diretores, que eram os que lideravam o PBI, e mais tarde com um grupo da Aurora também. Em 1918, na reunião que lançou a revista O Arauto do Reino de Cristo, as interpretações de Johnson sobre a separação de Elias e Eliseu e a respeito do servo mau levaram à sua rejeição pelo comitê editorial, porque nesse tempo Johnson estava junto com os 4 diretores, mas as suas interpretações malucas a respeito da Bíblia fez com que eles se separassem e Johnson seguiu seu próprio movimento. Foi aí que o Johnson, o Raymond Grant Joly, o Robert Hirsch, um dos 4 diretores, e a maior parte da congregação da Filadélfia se desligaram do PBI e formaram o LHMM. A gente está usando essa sigla em inglês, mas já sabe, o PBI significa Instituto Bíblico Pastoral, que era dos 4 diretores. E o LHMM é o movimento missionário da Casa do Leigo, promovido por Johnson. Esse movimento, ele via tipos e antítipos em tudo e considerava Russell como servo fiel e prudente. Mas a principal discordância entre o grupo do Paul Samuel Johnson e os demais dizia respeito à colheita, que a porta da salvação celeste tinha se fechado em 1914, ficando aberta somente à esperança terrestre, e que eles viviam na epifania, ou revelação da vinda de Cristo. Johnson previu algumas coisas e essas coisas deram muito errado. Algumas dessas previsões eram que Johnson estaria nos céus atrás apenas de Russell e dos 12 apóstolos. Ora, isso não tem como comprovar, não é mesmo? Também que o tempo de angústia terminaria em 1956, que o reino seria estabelecido com o colapso da sociedade humana. De acordo com o LHMM, não haveria outra guerra mundial, mas em 1939 aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E aí, quando houve a Segunda Guerra, eles disseram que não era uma outra guerra, mas sim a continuação da primeira. Também, Johnson disse que a Alemanha venceria essa Segunda Guerra, que eles diriam que era a continuação, Que a Revolução começaria em 1934 e quando isso não ocorreu, ele disse que seria em 1949. Também que o comunismo derrubaria os países capitalistas, isso não aconteceu, e que as Testemunhas de Jeová formariam uma união com o Estado e se tornariam a maior religião da América. Isso também foi falso. Ou seja, Johnson tentou imitar Russell em muitas coisas e foi bem pior do que Russell. Mas Johnson morreu em 1950, sendo essa então a sua última foto, já bastante velho e com barba. O seu movimento continuou com o sucessor Raymond Joly, e isso ocasionou um novo cisma entre ele, o Joly, e John Hoffel, que era um peregrino que tinha deixado a Sociedade Torre de Vigia lá em 1928 e se juntado ao grupo de Johnson. Em 1956, Hoffel foi desassociado do LHMM e passou a publicar um periódico intitulado Associação dos Estudantes da Bíblia da Epifania. John Hoffel morreu na década de 80 e a sua esposa, Emily, continuou o trabalho até quando pôde, morrendo em 2008 com 101 anos. Eles não tiveram filhos, mas criaram uma sobrinha, chamada Marjorie Williams, que faleceu em 2015, e era ela que continuava com a obra
dos estudantes da Bíblia da Epifania. Algumas fotos e dados que eu usei aqui dessa pesquisa, elas são de uma investigação de um fórum americano, onde o rapaz que escreveu essa matéria, ele se correspondia com a Marjorie, que foi criada pela Emily e pelo John Ruffle. E a Marjorie respondia algumas das perguntas sobre os estudantes da Bíblia que saíram do grupo do Paul Samuel Johnson. E também ele conseguiu obter vários livros antigos do movimento através de um leilão e de um antiquário. Mas se Johnson ele era o último de 144 mil, de acordo com como ele ensinava, né? Jolly dizia que, por sua vez, ele era o último da grande multidão. E nesse caso, né, eles continuavam tendo o mesmo ponto de vista de Russell, que a grande multidão viveria no céu. Após Jolly, os próximos administradores do LHMM foram August Golke e depois Bernard Hedman. Os periódicos O Padrão da Bíblia e A Verdade Presente seguem sendo publicados em inglês, polonês, francês, dinamarquês-norueguês e também em português. Em 1927, houve uma separação por parte do grupo polonês. E também teve outras separações, mas as principais que se separaram do movimento de Paul Samuel Johnson, o LHMM, foram duas, né? A do John Ruffle, que formou a Associação dos Estudantes da Bíblia da Epifania em Mount Dora, na Flórida, que eu já tinha mencionado, e em 1956, sendo uma de suas divergências com o Jolly, o sucessor de Johnson, a crença de que os eleitos da igreja ainda não estavam completos. Também eles discordavam quanto à natureza e à validade do batismo de João, de acordo com Atos capítulo 19, versículo 1. Ruffle foi acusado de desonestidade nos negócios pelo grupo LHMM e, por sua vez, o Ruffle disse que, rebatendo, né, que isso era mentira e calúnia da parte do grupo do LHMM. Jolly ensinava que, além dos antigos dignos que seriam ressuscitados para viver aqui na Terra, havia a classe dos jovens dignos que viveriam também na Terra, ou seja, eram pessoas que estavam associadas com ele naquele tempo. E que desde 1954, a classe dos jovens dignos estava completa. Só que eles também ensinavam uma terceira classe, chamada de acompanhantes consagrados da Epifania, algo que Ruffle dizia não existir, e que o tempo dos jovens dignos só terminaria na restituição de todas as coisas, quando Cristo estivesse reinando através do seu governo milenar. Então, por causa dessas doutrinas, o grupo do Ruffle se separou do LHMM. Após a morte de Ruffle, Leonard E. Williams, marido da Marjorie, sucedeu Ruffle e continuou publicando artigos do grupo dele. E há material deles até hoje no site. Mas não fora só John Ruffle quem discordava do sucessor de Paul Johnson, o Jolly. Outro John, o John W. Crilson, em 1955, também se separou do LHMM e fundou o movimento missionário doméstico laodiceiano e publicou o periódico chamado A Verdade Presente do Apocalipse, além de 3 volumes chamados Estudo das Escrituras do Apocalipse. Esses 3, o Jolly, o Ruffle e o Crilson, ora eles concordavam entre si em algumas doutrinas e ora discordavam. Às vezes 2 concordavam e 1 discordava. Mas no fim, né, eles igual se consideravam como irmãos cristãos. Se Russell era o mensageiro da parousia e Paul Samuel Johnson o mensageiro da epifania, Crilson se dizia o mensageiro do Apocalipse, porque acreditava que estavam vivendo no Apocalipse da presença de Cristo. Crilson faleceu na década de 70 e o seu trabalho continuou até os anos 90, quando por fim foi interrompido. Nessa primeira parte,
nós vimos os principais grupos que se separaram da Sociedade Torre de Vigia lá em 1918 e suas novas cisões, alguns grupos permanecendo e outros desaparecendo. Vamos relembrar que grupos foram esses? O Instituto Bíblico Pastoral, conhecido pela sigla em inglês PBI, foi em 1918 que surgiu, fundado pelos 4 ex-diretores da Sociedade Torre de Vigia. Deles saiu em 1928 a Associação dos Estudantes da Bíblia da Aurora, que foi iniciada por Norman Woodworth e John Dawson. Tanto o PBI como a Associação dos Estudantes da Bíblia da Aurora permanecem até hoje. Depois saiu do PBI os Vigilantes da Manhã. Esse grupo era encabeçado por Huskins e outros diretores, e durou apenas 20 anos, de 37 a 57. Eles defendiam um apego maior aos ensinos de Russell, e esse grupo desapareceu. Outro grupo que surgiu em 1918 foi da Associação dos Estudantes da Bíblia Intransigentes, os Stand Fast. Eram encabeçados por Charles Herd, que encarou a compra de títulos de guerra por Rutherford como uma transigência da neutralidade cristã. Esse grupo desapareceu e, antes de desaparecer, formou um outro grupo, a Sociedade Voz de Elias, em 1923, fundado por John Henderson e C.D. McCrae, que focavam mais na pregação. Ambos os grupos aceitavam como vindos de Russell o livro Mistério Consumado, e ambos os grupos desapareceram. E o último grupo que abordamos foi o movimento missionário da Casa do Leigo, que está presente até hoje, que surgiu na época entre 1918 e 1920 por Paul Samuel Johnson, considerado o mensageiro da Epifania, que pregava que já havia findado a colheita celestial. Do grupo do Johnson surgiram outros 2. A Associação dos Estudantes da Bíblia da Epifania, em 1956, por John Ruffle, que continua até hoje, e o Movimento Missionário Doméstico Laodiceiano, em 55, por John Crilson, que desapareceu. Portanto, desses 8 cismas, 4 continuam ativos até hoje. Mas houve mais cisões em resultado do fracasso de 1925, do abandono das doutrinas de Russell até 1929 e também da mudança do nome do grupo para Testemunhas de Jeová em 1931. O próximo vídeo vai abordar justamente as cisões a partir desses anos.